Na semana passada eu postei um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente sobre o fim do regime jurídico único, decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, caiu aquela liminar que havia sido concedida pelo STF e a administração pública foi autorizada a contratar ou por CLT ou por estatuto para cargo público para várias e várias carreiras. Então, sem juridiquês e direto ao ponto. Eu separei aqui as 7 dúvidas mais comuns que eu encontrei nos mais de 1000 comentários que colocaram no último vídeo que eu postei aqui no canal. Primeira dúvida, acabou a estabilidade? A resposta é não. Não acabou a estabilidade no serviço público. O que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal confirmou uma alteração que foi promovida pela Emenda Constitucional 19, lá em 1998, que diz o seguinte, essa alteração que o Congresso Nacional efetuou na Constituição, ela é constitucional. Então, a partir de agora, uma autarquia federal, por exemplo, vamos colocar o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, né, que é uma autarquia federal. A partir de agora, o DENIT, quando for lançar um concurso público, vai poder escolher. Ele pode contratar pela CLT, sem estabilidade, ou então pode contratar pela Lei 8.112, como sempre fez. Se o DENIT tivesse que publicar um edital do concurso público no início de 2024, 2023, por exemplo, ele não teria escolha. Ele teria que lançar um edital em que os aprovados seriam nomeados e passariam a ser regidos pela Lei 8.112, Estatuto, Cargo Público e consequente estabilidade. Agora não. Em tese, pode ser ou pela Lei 8.112, ocupando cargo público, concedendo estabilidade, ou pela CLT, que daqui a pouquinho eu vou explicar mais esse detalhe. Então não acabou com a estabilidade. O DENIT ainda pode continuar contratando, se ele achar conveniente e oportuno, para ocupação de cargo público. Mas será que vai realmente querer continuar dessa forma? Não sei. Segunda pergunta. Essa decisão do STF vai impactar nos concursos do Poder Judiciário? Em tese, é possível, mas eu particularmente acredito que não. Antes de um Poder Judiciário, um TRE, um TRT, um TRF, um TJ, gente, contratar pela CLT, pode ter certeza que nós vamos ter vários órgãos e entidades da administração pública que já vai ter feito isso. Só vai chegar no Judiciário se chegar nos concursos do Judiciário, depois que grande parte da administração pública já estiver implementando isso. Eu achei que as carreiras do Poder Judiciário, né, técnico, analista, estavam de fora, porque são carreiras típicas do Estado. Não existe nenhuma lei dizendo que o cargo de técnico e analista judiciário são enquadrados como carreiras típicas do Estado. Até existe uma discussão se é ou não é, claro, né, que os sindicatos querem que seja, também acho que tem que ser. Sou servidor, pode depender do meu lado, né? Então, em tese, tem que ser. Mas não existe nada legalmente dizendo que é carreira típica do Estado. Então, em tese, isso pode acontecer, apesar de eu achar que não vai acontecer tão cedo. Pode acontecer num futuro bem longínquo, mas vai demorar demais até chegar no Poder Judiciário. Terceira dúvida. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, julgando constitucional esse artigo da Emenda Constitucional 19, que acabou com o regime jurídico único, vai impactar os atuais servidores? Não vai impactar. Eu, Fabiano, por exemplo, hoje eu sou analista judiciário. O TRE não vai chegar amanhã e falar assim, a partir de hoje você vai ser seletista. Não. Pode ser que no futuro longínquo o tribunal venha contratar por CLT. Mas eu serei estatutário, os que entrarem depois serão seletistas. Se isso acontecer, não estou falando que vai acontecer não, é só um exemplo. A mesma coisa com relação aos órgãos e entidades da administração pública. Então, supor que amanhã ou depois o DENIT resolva publicar um edital de concurso público. Se o DENIT resolver publicar um edital de concurso público e dizendo que vai ser seletista, serão seletistas os novos servidores contratados, os seletistas, aqueles que passaram no concurso agora, recente. Os antigos servidores continuarão sendo ocupantes de cargos públicos. Mas como é que fica essa questão dentro do próprio DENIT? Olha a bagunça. Alguns serão seletistas, outros serão estatutários, esse exemplo que você citou aí. Como vai ficar isso, eu não sei. Aí é que está o detalhe. Porque precisarão ser criadas leis, alguns decretos regulamentadores para dizer como é que vai ficar essa bagunça. Eu não sei. É por isso que eu venho dizendo aqui que isso vai demorar um pouquinho para ser implementado. Quarta dúvida. Esse negócio de contratar por meio da CLT, aqui dentro da administração pública, fazer concurso para seletista, já era possível? Era possível, sim. E não estou falando de Banco do Brasil, Caixa Econômica, não estou falando de Petrobras, Correios, nada disso. Porque essas entidades que eu citei aqui são empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, sempre fizeram concurso público e sempre para a CLT. Sempre foram seletistas. Não estou nem me referindo a essas, não. Na administração pública hoje já existem autarquias que contratam por CLT. Exemplo,
os conselhos profissionais. É o caso do Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Conselho Regional de Farmácia, de Enfermagem. São autarquias, mas apesar de serem autarquias, contratam seus trabalhadores pela CLT. Eles não têm estabilidade. E se você for fazer uma pesquisa mais aprofundada, você vai perceber que até agentes de fiscalização já foram contratados na administração pública por meio de CLT, concurso e seletista. Dá uma pesquisada, por exemplo, no estado de São Paulo, você vai achar vários. Se você que está assistindo esse vídeo está nessa situação, coloca seu exemplo aqui para o pessoal entender um pouco o cenário. Gente, não é nenhuma novidade não, já aconteceu. Por quê? Porque durante um determinado período, a decisão do Supremo Tribunal Federal de obrigar o regime jurídico único, ela não existia, entendeu? Depois, em 2007, que veio a decisão do STF suspendendo os efeitos. Mas de 98 a 2007, a administração pôde fazer isso que ela vai fazer agora. Ela pôde contratar por CLT ou por estatuto. Isso aconteceu no passado. Então nós tivemos algumas contratações que foram feitas por CLT. Isso não é novidade não, já aconteceu. Quinta dúvida. Professor, quem é contratado por meio de concurso público para ocupar o emprego público, ou seja, ser seletista, não tem estabilidade? A resposta é: não tem estabilidade. Estabilidade é só para quem ocupa cargo público. Estabilidade é só para quem passa no concurso público, depois por um estágio probatório de 3 anos, aprovação por uma comissão especialmente criada para esse fim, aí sim adquire estabilidade. Apesar do concurso público, quem é contratado para trabalhar no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios ou outro órgão ou entidade para ser seletista, não tem estabilidade. Tem todos os direitos do trabalhador seletista, todos. FGTS, multa de FGTS no caso de rescisão, mas não tem estabilidade. O que eles têm é uma proteção relativa, digamos assim, porque para um técnico bancário ser demitido do Banco do Brasil, o gerente precisa explicar, motivar por que esse cara está sendo demitido. Esse cara está sendo demitido porque nas avaliações de desempenho ele foi muito mal, ele não fez isso, não fez a meta mínima e tal. Cara, isso em tese é plausível para demissão. Tudo bem. Ah, mas eu fui perseguido, Empregado, eu fui perseguido por isso, por aquilo. comprova que teve perseguição. Se você entrar com a ação judicial, com certeza o juiz vai determinar que você volte para o seu emprego lá no Banco do Brasil. Ou em outro seletista que for. Então não é assim, só por ser seletista, acabou, vamos demitir a hora que quiser. Não é bem assim quanto parece, não. Tanto é que eu te faço uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que trabalham no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Petrobras e que foram demitidas injustamente? Me fala só uma. Ou que foram demitidas. Demitidas. Gente, são raríssimos os casos. Geralmente quando foram demitidos é porque fizeram uma coisa errada. Por causa de perseguição, essas coisas, dificilmente acontece. Ah, mas na prefeitura de Cabobró, na prefeitura de Fabianópolis de Minas acontece muito isso. Município é outro mundo. Município não vou nem levar em consideração, por quê? Aí, meu filho, tem que ficar em cima do Ministério Público, ficar em cima dos órgãos de fiscalização, porque município é a coisa seguinte, o prefeito acha que ele é o dono da bagaça ali e manda de tudo. Então, assim, é complicado. Eu não vou levar em consideração o município, se eu for entrar em detalhe, município aqui, são mais de 16 vídeos falando só sobre municípios. Município a gente tem que realmente ficar em cima, porque a chance de acontecer ali uma perseguição é muito maior. Então, realmente pode acontecer alguma ilegalidade e é para isso que o judiciário está aí, para corrigir essas eventuais ilegalidades. Sexta dúvida. Professor, essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai impactar nos atuais concursos? A resposta é não. Mesmo porque, para que essa questão de como vai ficar a situação de um eventual contratado seletista, direitos, como é que vai ser a troca entre quem é estatutário, quem é seletista, gente, isso vai demorar a acontecer. Se o edital já foi publicado, está escrito que vai ser cargo público, Lei 8.112, o estatuto do seu estado, do município, continua sendo estatuto, continua tendo estabilidade da mesma forma. A não ser que amanhã ou depois venha uma lei dizendo a partir de agora, todos os editais em andamento, a gente vai suspender. Como a gente está no Brasil, não posso dizer que isso não vai acontecer, mas a chance é mínima. 0,0 não sei quantos por cento. Porque nós somos do Brasil, né? Então tudo é possível. Mas quem está fazendo concurso para agora, para os próximos meses, até 2025, dificilmente a gente vai ter alguma alteração, tá? Vai demorar um pouquinho ainda. Mas acelere o seu passo. Não fico confiando muito não, tá? Então pode ter certeza que esses concursos em andamento agora, especialmente concurso judiciário, Ministério Público, essas coisas, não vão ser afetados não. Sétima dúvida. Ô professor, o que vem pela frente? Gente, eu, Fabiano, posso estar equivocado, minha função aqui é orientar e passar a minha opinião, mas eu acho que essa aí é a pontinha do iceberg, tá? A confirmação do STF, eu acho que a decisão não veio agora à toa, não veio à toa. Existe uma movimentação em torno da volta da tramitação de uma reforma administrativa. Eu acho que essa reforma administrativa vai vir à tona de novo. Não acredito em aprovação de uma reforma administrativa como o governo anterior queria, que seria para arrebentar a vida do servidor, né?
e dos novos servidores. Eu acho que não, vai ser uma coisa um pouco mais leve, mas a tendência é que a gente tenha uma reforma administrativa, sim, aprovada em 2025. Mas uma reforma administrativa aprovada em 2025, ela vai começar a surtir efeito nos anos seguintes, vai demorar um pouquinho, né? Talvez uns 2, 3 anos, tá? Vai demorar um pouquinho para acontecer. Então, o meu recado é: acelere, aperte o passo. Se você não quiser perder uma série de direitos que hoje nós servidores já temos, acelere o passo, garanta a sua aprovação o quanto antes. Eu, particularmente, acredito que esse é o melhor caminho. Ah, professor, porque agora não vale mais a pena estudar para concurso público, ser seletista aí, tô fora. É uma decisão sua e eu tenho que respeitar. Mas converse com alguém que trabalha no Banco Santander, no Banco Itaú, num Banco Bradesco, e converse com alguém que trabalha na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, no BNDES, que são instituições privadas, instituições públicas que atuam no mesmo setor. Aí você compara a opinião de quem trabalha em iniciativa privada, compara a opinião de quem trabalha nessas instituições públicas, que tem que fazer concurso, que são seletistas, né? E aí você faz um paralelo. Pergunta para elas, né, se é melhor trabalhar, né? Se todos os iniciativas privadas, todos sem exceção, se eles queriam trabalhar nessas instituições públicas. Pergunta para eles. Eu já fui bancário, eu sei muito bem que o bicho pega. O problema lá no banco privado, na instituição privada, é o seguinte: se eu fui um cabelo amassado porque eu acordei tarde e cheguei 10 minutos atrasado, eu já posso ser demitido de cara. E o gerente não vai nem me perguntar nada. Falou, tá demitido, acabou. Por quê? Não interessa, não é da sua conta e tô na rua. Como no serviço público tem que motivar, eu tenho uma certa proteção. Não é porque meu cabelo tá amassado e eu não escovei dente hoje que eu vou ser demitido. Isso não é motivo para demissão, entendeu? Então, ainda assim, a opinião minha, né? Acho que vale muito a pena continuar fazendo concurso público, mesmo que isso tudo venha ao extremo, todo mundo seletista. Não vai acontecer, né? Mas só para exagerar. Todo mundo seletista, eu ainda preferiria o serviço público. Mas se você preferir iniciativa privada, tá tudo bem. Mas faça uma pesquisa antes, converse com as pessoas, talvez você possa mudar de ideia.